Queridos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, mais uma alegria estarmos aqui. Sempre é bom poder falarmos da palavra de Deus. A igreja sabe que a gente está numa sequência, eu estou, uma sequência falando sobre os apóstolos. O próximo apóstolo eu falei que nós estaríamos falando sobre Natanael. Só que como nós estamos num domingo de Páscoa, acho que teve alguém que brincou comigo, pastor, é pecado eu sair daqui e comer o churrasco? Eu falei, pecado é você podendo comer e não comer, né? Eu queria... Aí você estava falando assim, nossa, acho tão bonito o pessoal postando foto da mesa posta, de almoço de sexta-feira santa. Lá em casa foi um frango assado que a gente comprou correndo, né? Uma coxa de galinha, mas tá ótimo, né? Mas nós resolvemos fazer uma ceia, mesmo fora do padrão que a gente sempre faz no primeiro domingo, para nós estarmos celebrando este fato tão importante, né, e primordial para a fé cristã. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não morreu, vã é a nossa pregação. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, a gente está fazendo qualquer coisa aqui, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Não teria nenhum sentido estarmos aqui. Nenhum sentido mesmo. Seria algo somente para cumprir uma agenda religiosa, mas para aquilo que nós cremos e acreditamos, realmente não teria sentido. Nós cremos na eternidade, cremos que Jesus Cristo, como morreu e ressuscitou, que Ele é a primícia dos que dormem, e Ele, sendo a primícia dos que dormem, Ele voltará e ressuscitará aqueles que morreram. Nós cremos nisso. Nós já estudamos aqui que Jesus Cristo nem precisava ressuscitar para garantir a nossa salvação. Muita gente acha que a gente é salvo por causa da ressurreição de Cristo, e não é. Nós somos salvos por causa da sua morte, porque Ele pagou o preço. Na cruz, Ele já pagou o preço. Na cruz. Ele poderia, da cruz mesmo, ter ido embora para o Pai, em espírito. Mas Ele ressuscitou para mostrar para mim e para você que a ressurreição é real. Para colocar essa mensagem viva no nosso coração. E isso é glorioso, porque nós cremos e temos esperança que um dia Jesus unirá e reunirá toda a sua igreja e todo o seu povo. Hoje, pela noite, antes de nós irmos para a ceia, eu quero estar falando sobre o fel. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 69, versículo 20. Quero convidar você a ficar de pé para que nós possamos receber a palavra do Senhor com toda a honra que ela merece. Salmos 69, versículo 20 e 21. Temos um texto profético de Davi. A gente sabe que muitos dos textos que Davi fala sobre si são proféticos sobre a vida de Jesus Cristo. E esse é um texto que se refere, que se direciona ao sacrifício de Cristo ali naquele Calvário. O texto diz assim. Eu vou ler na minha versão, mas vocês podem acompanhar. Quem está com outro texto também tem. Eu nem sei que versão que está aqui. Afrontas me quebrantaram o coração, e eu estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Mais uma vez. Afrontas me quebrantaram o coração, e eu estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Feche seus olhos por um momento. Senhor Deus, Pai de amor e infinita bondade, estamos aqui, Deus, reunidos pelo Teu Santo Espírito, como igreja, como Teu povo, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. E que a cada dia que passa nos preparamos e nos adornamos para as bodas, Senhor. Esperamos, Senhor, ardentemente em nosso coração pela chegada do noivo. Esse é o maior desejo do nosso coração. E, Senhor, nesta noite, Senhor,
eu tenho um pedido a Ti. Que nós possamos sair daqui nessa noite com o nosso coração queimando ainda mais pelo dia em que Te veremos face a face. Te desejamos, Senhor. A nossa alma anseia por Ti, mais do que a terra sedenta anseia pelas águas, mais que o soldado pelo amanhecer. Nossa alma suspira por Ti, assim como uma corça corre em direção às águas, Senhor. Precisamos da Tua palavra, precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor. Para quem iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Então nós Te imploramos nessa noite, Deus, que Tu derrame, Senhor, sobre nós, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor ilumine, Deus, as nossas mentes, que o nosso coração, Deus, seja uma terra fértil para receber a semente do Teu Evangelho e que ela possa crescer e germinar. Toma a minha vida, Deus, sustenta, Deus, o meu coração e a minha mente. Nos envolva, Senhor, pelos Teus oráculos, nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Esse texto faz referência ao momento em que Jesus Cristo estaria ali na cruz e em um dos Teus momentos de agonia, Ele reclamaria de sede. Esse episódio, ele está nos 4 evangelhos. Está nos sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. E também está em João. Mateus 27, 34. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Lucas 23, 36. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. João 19, versículo 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-lhe num isopo, lhe chegaram à boca. Marcos 14, 15 e 36. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-lhe numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Jesus, no seu momento de agonia, tudo que se passava, o desejo daqueles homens, daqueles soldados romanos e de todos que cercavam eles ali, era aumentar o sofrimento de Cristo. Ele já estava sobre o martírio da cruz, ele já vinha se martirizando desde o Getsêmani, quando ele pede ao Pai que pudesse passar dele aquele cálice. E aí, ali naquela cruz, Jesus Cristo aceita todas as afrontas. Ele aceita os escárnios, ele aceita os cuspos em sua face, ele aceita as agressões, ele aceita a coroa de espinho, sabe? Ele aceita a cruz, mas Cristo não aceita o fel, que seria mais um martírio imposto sobre ele. Quando a gente olha para a palavra de Deus, toda vez que a gente percebe a presença do fel em registros bíblicos, o fel sempre está ligado a uma amargura vivida, na maior parte, de uma amargura. Lembra do texto de Noemi, quando ela vai e perde o esposo e perde os filhos e ela volta se chamando Mara, que ela vai dizer que a sua vida tinha se tornado amarga, que o nome Mara significa águas amargas. Eu tenho uma prima que se chama Mara e ela é uma doce pessoa, né? Mas na Bíblia, quando algum profeta vai falar sobre o fel, ele está sempre apontando para uma ação de Deus relacionada a uma amargura que é vivida pelo seu povo em decorrência da reprovação de Deus. Jesus Cristo, ele aparece em toda a Bíblia. Por exemplo, em Esther, quem é Jesus no livro de Esther? É a própria Esther. Há um fenômeno que a gente chama de tipologia, que em toda a Bíblia, desde o Éden, que é aquele cordeiro que é morto para cobrir o pecado de Adão e Eva, sempre há a figura de Jesus Cristo durante a Bíblia até a chegada dele. E em Jeremias, em Jesus Cristo ali, ele é chamado do profeta que chora.
Jeremias faz várias declarações, vários lamentos, e nós temos depois o livro de Lamentações de Jeremias, que representa e expressa esse lamento de Deus pela ação do povo que tinha voltado para a idolatria. E Jeremias e Daniel, Jeremias vão estar vivendo o cerco da Babilônia. O povo tinha saído do Egito, tinha sido liberto da escravidão, e agora Israel vai viver um novo momento de escravidão, e um momento terrível. Jeremias 8, versículo 14, diz assim: Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois já o Senhor Deus nos destinou a perecer, e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Jeremias 9, versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel. Jeremias 23, versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: Eis que lhe darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Veja a queixa de Jeremias como profeta. Então ele é a queixa do próprio Deus, porque o profeta, ele expressava o sentimento de Deus. Deus está lamentando a idolatria do povo, e não somente do povo. Ele está lamentando e se queixando porque essa contaminação partiu dos pastores, que eram os próprios profetas. Ele vai dizer que foi dos profetas que saiu a contaminação sobre toda a terra. Veja como é pesado a posição de um pastor que prega e apregoa ensinamentos que Deus não falou, como que contamina toda a congregação. A gente fala aqui, e eu sei que muita gente tem dificuldade de aceitar, mas construir uma igreja bíblica é um desafio e uma responsabilidade que Deus espera de nós. Porque não dá para... Eu estou falando de igreja perfeita, que nenhuma igreja é, porque a gente está lá e a gente é imperfeito. Mas não dá, por exemplo, para estar numa igreja em que se pregue algo que é fora da Bíblia, mas que as pessoas digam assim: não, pastor, mas nem sempre é assim. Compreende? Nem sempre é assim. Tem muita pregação lá que é boa. Só quando tem o tal do culto da prosperidade, às vezes que eles saem um pouco da Bíblia. Não tem como. Porque a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E a comparação que a gente sempre faz aqui é: você bebe água de uma caixa d'água. Se eu jogar 100 ml de veneno dessa caixa d'água, você vai beber essa água? Você não vai beber. E eu poderia dizer para você: ué, por que você não vai beber? A caixa tem 5.000 litros, eu só joguei 100 ml de veneno. Tem muito mais água do que veneno. Mas aquele pouco de veneno contaminou toda a água. Compreende? Isso faz a gente voltar. Lembra lá das águas amargas, das águas venenosas, que o profeta deita sal e cura o leito do rio? Então Jeremias está dizendo aqui que Deus daria água de fel e losna. A losna eu vou explicar o que é. Para que o seu povo experimentassem aquilo que havia no coração de Deus. Veja, queridos, a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. E quando Deus fala que Ele vai dar a beber águas como de fel, não é que Ele vai encostar a mão no rio e vai ferir esse rio, vai fazer com que esse rio seja amargo. Não, porque toda a condenação de Deus, como é que Ele executava? Ele fazia com que o povo perecesse na mão de uma outra nação. Veja, olha como é que isso é interessante. Porque quando Deus se levantava, por exemplo, contra os jebuseus, contra os filisteus, haviam sinais miraculosos, sim ou não? Deus mandava fogo, mandava pedra, e Deus julgava, e Deus descia com muita força e violência contra toda a nação que se levantava contra Israel. Agora, quando Israel se afastava de Deus, Deus não mandava fogo sobre Israel, Deus não mandava estrelas cadentes sobre Israel, Deus não mandava monstros, não mandava nada disso. A única coisa que Ele fazia era o quê? Ele abandonava Israel. Ele deixava Israel à própria mercê. É como se Ele dissesse assim: então vá lá, vá sozinho. E toda vez que Israel se afastou do Senhor e guerreou uma batalha sozinho, eles pereceram.
Toda vez que eles desobedeceram ao Senhor, eles se tornaram cativos. E é assim até o dia de hoje. Quando nós lemos em Romanos que o homem conheceu ao Senhor pela sua obra criada, mas não glorificou como Deus, a Bíblia diz que Deus entregou o homem às suas vis paixões e às suas vãs concupiscências. E aí os homens cometendo torpezas contra outros homens, mulheres se inflamando por outras mulheres. O que nós estamos vivendo nesse momento? Estamos vivendo uma população em que Deus está julgando a terra. Então a gente vê muito, a gente tem pessoal que ficou estarrecido aí com cantores evangélicos que têm saído das igrejas e têm adotado outros nomes, feminino, com troca de gênero. O que é isso, irmão? Isso é Deus julgando a terra. E quando Deus julga a terra, Ele entrega o homem a si mesmo. É o maior julgamento de Deus. E por que isso é o maior julgamento de Deus? Porque a Bíblia diz que é do coração do homem que procedem os maus desígnios, toda sorte de fornicação, de prostituição, de homicídios, de furto, de prostituição. Tudo procede do coração do homem. Tudo procede desse coração sem Deus. Então, quando Deus julga a terra, ele simplesmente se retira. E aí a gente tem muitos jovens aqui, pessoas que talvez estão fazendo faculdade, em que a gente vê uma luta, uma guerra. Não, o país tem que ser laico, não tem que falar de Deus, não tem que falar de religião. E cada vez mais o mundo se esforça para convidar Deus a se retirar do nosso meio. Não é uma defesa da Igreja Católica, mas a gente já tratou sobre isso aqui. Antigamente a igreja ela tinha um papel central na vida da sociedade. Você vai em cidade de interior, no centro da cidade tem uma praça, no meio da praça tem uma igreja. As pessoas tinham uma vida religiosa. É claro que havia um domínio da questão religiosa, mas não é isso. O que eu estou querendo dizer é que cada vez mais se luta para que as questões religiosas de fé estejam a par. Então, nós vemos inclusive os irmãos nossos, por exemplo, questionando se um presidente ou um prefeito, na posse de algum cargo, se ele ora. Na verdade, até confunde, porque eu vejo irmãos evangélicos, não estou falando em defesa do Bolsonaro, não é isso. Poderia ser qualquer um, poderia até não ser um evangélico, poderia ser um católico, mas criticar uma liderança, porque na posse do seu cargo ele orou. E aí eu ouvi de pessoas cristãs, não, isso é uma falta de respeito em outras nações. A gente esquece que a nossa luta está muito além apenas de questões humanitárias, apenas de questões sociais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. A igreja está lutando contra potestades espirituais. Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a luta da igreja, por mais que a gente ajude as pessoas, por mais que a gente trabalhe, a nossa luta não é contra a pobreza, a nossa luta não é contra a desigualdade social, prioritariamente não é, por mais que a igreja atue. A nossa luta é contra a ação maligna de Satanás, que tem cegado as pessoas ao ponto de que a elas não resplandeçam a glória de Deus no evangelho da pessoa de Cristo. Esse é o papel da igreja, esse é o papel prioritário da igreja. Ver uma situação, qualquer situação, e tentar entender que o príncipe deste mundo, que mesmo já julgado, ainda opera sobre governos, sobre nações. Como é que pode haver um crente questionando isso, se a própria Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor? E aí eu, enquanto cristão, porque quero obedecer uma agenda do politicamente correto, eu falo: não deveria orar. Não, a gente precisa orar pela nossa nação. A gente precisa orar pela nossa casa, a gente precisa orar, irmãos. Então, quando Deus, o maior julgamento de Deus contra nós é quando Ele nos abandona, é quando Ele nos larga, é quando Ele nos entrega. É o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos: Deus entregou o homem a si mesmo. Eu lembro que uma vez, falando na escola dominical, um irmão me falou assim: eu tô dizer que Deus me abandonou? Eu falei: não, irmão, Deus é com os seus filhos, mas toda vez que Deus nos julga, Ele diz assim: vai lá. Como um pai, às vezes, que insiste com o seu filho que quer andar na frente no shopping,
né? E ele não quer ficar na mão do pai de jeito nenhum. O pai fala assim, vai lá. E aí tu olha de longe assim, ele fica com aquela sensação de perdido, e a gente fica rindo de trás da coluna. Que é bem feito. É ou não é? Atira a pedra, qual o pai e a mãe que nunca fez isso? Vai lá. E a gente fica olhando assim de longe, e o pai fica, e o filho fica com aquela cara de perdido. Que é o que acontece conosco. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus e os desígnios de Deus. A losna, querido, ela é uma planta que ela tem características, ela causa consequências psicóticas, né? Ela pode levar ao desmaio, pode levar à morte, tá? Ela pode trazer degeneração do sistema nervoso central. A losna é a mesma coisa que absinto, que algumas Bíblias está escrito. Então, ela traz alterações psíquicas. E é disso que Jeremias está falando. É sobre esse amargo, é sobre essa planta que vai estar relacionada com esse fel. Bem, por que Jesus Cristo, ele rejeita o fel dos soldados? Porque todo castigo que foi colocado sobre Jesus Cristo pelo Pai, ele aceitou. Tudo que Deus, o Pai, impôs sobre Jesus Cristo, ele aceitou. Mas castigo imposto pelo homem, não. Não, porque o fel, eu falei aqui, ele está sempre ligado a uma reprovação divina, algo que a gente experimenta, uma fase amarga da nossa vida, quando a gente desobedece, quando a gente erra, quando a gente se afasta de Deus. Mas Cristo não foi reprovado pelo Pai Celeste. Nós fomos, Cristo não. Ele não foi reprovado pelo seu Pai. 1 Pedro 2,22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. João 4,34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Hebreus 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, e a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja, olha que declaração maravilhosa de Jesus Cristo. Ele vai dizer, a minha comida, aquilo que me satisfaz, o que me sustenta é fazer a vontade do meu Pai. Jesus Cristo não obedecia porque tinha que obedecer. Ele obedecia porque obedecer ao Pai lhe causava prazer. Obedecer às ordens do Pai Celeste traziam alegria ao seu coração. Ele se sentia fortalecido e cada vez mais um com o seu Pai, toda vez que ele obedecia à palavra do seu Deus. Então, quando Jesus Cristo está na cruz, esse vinagre que é oferecido a Jesus Cristo, ele não é um vinagre de tempero, ele é uma bebida. Era como se fosse um vinho vagabundo, que os soldados ali, tipo, sei lá, falam, aqueles garrafões de vinho, não sabe, né? Se é serva de Deus, é santa, é pau pereira, né? Sangue de boi, essas bebidas estranhas, é ou não é? É como se fosse um vinho bem vagabundo, algo fermentado, e ali eles oferecem isso para Jesus Cristo. E aí os soldados romanos, eles tinham o costume de oferecer esse vinho e misturar com esse fel. Esse fel seria derivado dessa losna, para que isso anestesiasse a pessoa que estava sendo julgada, para que ele pudesse suportar mais o martírio da cruz e tivesse menos dores, e causasse uma embriaguez, em que a pessoa ali estivesse perdendo os seus sentidos. Provérbios 31, versículo 6, 7, eu lembro de uma colega que eu trabalhei com ela, turca, o nome dela é Mônica, e a gente trabalhou num lugar que era muito pobre mesmo. E eu lembro que ela falava assim, Santos, se eu morasse aqui eu ia viver bêbada, eu não ia aguentar essa realidade, eu ia beber um dia atrás do outro. E isso aí está na Bíblia, não aconselhando. Há um texto de Provérbios que a mãe do rei Lemuel dá uma repreensão a esse rei, que diz assim, olha, você está cometendo um erro, você não pode estar se entregando ao vinho, porque Lemuel está se entregando ao vinho. E ela diz assim, olha, Provérbios 31, 6, 7, dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, para que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. Então, Jesus Cristo, ele não era desejo dele se esquivar dessa dor.
Não era desejo dele não encarar aquele sacrifício. Ele estava ali totalmente consciente. Jesus Cristo, ele poderia tomar aquilo e duas coisas poderiam acontecer. Ou ele sentir menos dor, ou aquele veneno levá-lo à morte. E isso é um problema. Por quê? Porque a Bíblia diz, em algum dos evangelhos, a gente falou que ele provando, ele experimentou. Ele sabia que era um vinho. Ele sabia por causa do cheiro. Ele sente, não, é um vinho, é uma bebida esse vinagre. Mas quando a Bíblia diz que ele experimenta e aí ele não aceita, e ele não bebe, porque ou lhe causaria essa analgesia, que é esse alívio de dores, ou lhe levaria à morte de forma mais acelerada, por conta do veneno dessa planta. Dessas duas situações, Jesus Cristo se nega. Uma porque ele não queria que a sua dor fosse diminuída. Outra porque nenhum homem poderia tirar a sua vida. A sua entrega deveria ser dele. Ninguém pode carregar o mérito de ter matado Jesus Cristo. João 10, 17, 18 diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Eu lembro que quando eu fui para Israel com a tia do Isaac e ela era muito católica, muito. Eu brincava com o Mateus, que ela falava assim: caraca, Mateus, toda vez que a gente se reúne para orar, tua tia corta a unção, que ela era gente boa, mas ela era muito católica roxa. E aí ela tinha aquela coisa dos romanos, né, da igreja católica apostólica romana. E aí já no primeiro dia, quando a gente visitou lá o jardim do túmulo de Jesus Cristo, ela falou assim: quem foi que matou Jesus Cristo? Aí eu falei, ninguém, Maria. Ela falou assim: mas foram os judeus, não foram? Não foram os romanos, não. Foi por causa dos judeus. Eu falei: não, Maria, a Bíblia diz que ninguém, ele falou assim: ninguém toma a minha vida. Sou eu que entrego. Então nem os judeus nem os romanos têm esse mérito. Aí ela: tá, porque não foram os romanos, não. Aí a gente se juntar, aí a gente foi para Gadara. Fomos lá para Gadara, ali mais ou menos perto ali para conhecer onde os porcos se lançaram, não no lugar exato. Visitamos Gadara, lá do demolhado gadareno. Aí o pastor disse: vamos juntar aqui, vamos fazer uma oração, vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Aí ela foi do meu lado e ela: quem que matou Jesus Cristo? Eu falei: meu Deus do céu. Mas toda hora Maria foi: Maria, mas ninguém matou Jesus Cristo, Maria. Foi ele que entregou a sua vida. Ninguém tem esse mérito. Ele disse: ó, ninguém toma a minha vida. Ok. Aí uma outra oportunidade, fomos visitar lá uma porta de João Batista, tal. Aí ela: mas foram os judeus que mais foi que jantar. Aí eu já começava a ficar um pouquinho mais longe, por causa dessa questão do apego da religião. Então, Jesus Cristo não poderia ser assassinado por uma ação humana, porque ele escolheu morrer. Ele escolheu. Lucas 13, 31, 34, diz assim: naquele mesmo dia, chegaram dos fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes, no caso de Jesus: ide e dizei àquela raposa. Tá vendo? Jesus chamou Herodes de raposa, hein? Olha, coisa feia. E dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã. No terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha dos seus pintos debaixo das asas e não quiseste. Quando você vai para Israel, existem dois lugares que as pessoas chamam de túmulo de Jesus Cristo. Existe um na cultura protestante, que é dentro de Jerusalém. Existe a igreja católica do Santo Sepulcro, que alguns já devem ter visto na televisão, e que a igreja católica diz que foi lá que Jesus Cristo foi sepultado. E existe um terceiro túmulo, né, que é na China. Aí eu acho isso muito difícil, né? Na China, gente, né? Jesus foi enterrado na China, mas tudo bem, vamos esquecer isso da China. Mas tem, tá? Parece que não, mas existe essa corrente. Por que a igreja evangélica historicamente não considera a igreja do Santo Sepulcro? Porque a igreja do Santo Sepulcro é fora de Jerusalém. E Jesus Cristo deixa claro que todo profeta deveria morrer dentro dos muros de Jerusalém. Então veja, alguns fariseus chegam para Jesus e falam: Jesus, corre, foge, porque Herodes quer te matar. Aí qual é a resposta de Jesus? Avisa Herodes que eu vou curar hoje. Eu vou expulsar alguns demônios hoje. Eu vou curar amanhã. Eu vou expulsar alguns demônios amanhã. Depois de amanhã, eu desço para Jerusalém. E aí eu vou entregar a minha vida para morrer. Foi decisão dele. Ele decidiu. Ninguém
toma a vida de Jesus Cristo. Essa entrega foi total, foi plena. Não foi consequência de nada, foi a ação de Jesus Cristo. Essa música que a gente cantou aqui, muito bonita, né? Esse compositor tão abençoado. Foi ele que quis, irmão. Foi ele que quis. Ele entregou a sua vida. E é por isso que a Bíblia traz essa mensagem para nós de entrega total. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que é um culto racional? Um culto racional é quando eu entro para cultuar o Senhor, e a minha vida é um culto, e eu me entrego de forma plena, totalmente, porque não tem sentido, é irracional eu vir para a igreja, adorar ao Senhor e sair daqui e continuar na minha vida de prostituição, de pecado. Não tem sentido, é irracional, porque assim como a entrega de Cristo foi total, a minha entrega precisa ser total. A palavra só diz que ele não divide a glória dele com ninguém, ele não divide altares, ele não divide, ou servimos a Deus ou não servimos, ou agradamos a um Deus ou agradamos ao mundo. Não há possibilidade de eu dividir a minha vida com outra pessoa, com outro Deus, com uma outra entidade. Ou servimos a Cristo de forma plena ou não servimos. O outro problema em que Jesus Cristo não aceita esse fel, porque se ele tivesse na cruz e absorvesse, bebesse esse fel, e esse fel não o matasse, mas o colocasse ele ali numa noia. Sabe quando a pessoa toma um remédio que ela fica meio grog, né? Meio grog. Isso desqualificaria todas as falas de Cristo na cruz. As pessoas poderiam falar assim, não, mas essas palavras aí, Jesus Cristo estava variando. Você viu quando a pessoa toma muito calmante para dormir e fica, às vezes, ou a pessoa quando bebe, que a pessoa... Eu uma vez assisti uma palestra de um rapaz do Alcoólicos Anônimos, e ele fala sobre as fases do alcoolismo. Se eu não me engano, ele vai falar que é a fase do macaco, do leão, não, fase do macaco, do cachorro, do leão e do porco. A do macaco é quando a pessoa começa a ficar engraçada. Ela acha que começa a rir de tudo. Uma vez eu saí para comer com a Ives e era assim. Tinha um casal bebendo pra caramba, bebendo muito. E eles riam de tudo. Mas ria. Do nada começaram a chorar. E era um choro desenfreado. Aí saindo do macaco, migra pro cachorro. Porque começa a potencializar as questões sexuais. Acho que pode cantar tudo quanto é mulher. Aí do cachorro vai pro leão, que é brabo, quer bater em todo mundo. Do leão vira o porco, que termina a noite na sarjeta. Algumas pessoas passam por isso numa noite só, outras pessoas esse processo é durante uma vida. Ela vai se afundando. Bem, se Jesus Cristo estivesse fora dos seus sentidos, o pedido de Jesus Cristo de perdão sobre aqueles soldados não teria valor. Quando ele falou, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. A promessa de Jesus Cristo para aquele ladrão também não teria valia. Quando ele diz, olha, hoje mesmo você vai comigo para o paraíso. Jesus Cristo estava tão cônscio das suas responsabilidades na cruz, que lá na cruz ele vira para João em relação à sua mãe, e ele fala assim, João, aí está a sua mãe. Mulher, aí está o seu filho. Ele cuida de Maria pendurado na cruz. Ele olha para sua mãe. Ali José já não deveria estar vivo, porque José já passa a não aparecer mais nos episódios. E Jesus Cristo, pendurado na cruz, ainda cuida da sua mãe. Ele fala assim, Maria, quem vai cuidar de você agora é João. Em quarto, a gente diria que foi um devaneio. Quando ele diz assim, Senhor Deus meu, por que me desamparaste? Ele reclama de sede. Veja que ele está ali no domínio das suas reações fisiológicas, das suas sensações fisiológicas, e ele na cruz declara que tudo já estava feito, já estava consumado, e aí ele entrega o Espírito dele ao Pai. São as 7 falas de Jesus Cristo na cruz. Nenhuma dessas falas teria valor se Jesus Cristo tivesse bebido daquele fel e estivesse ali entorpecido pelo efeito daquele veneno, ou teria morrido ou estaria fora de si. Bem, Jesus Cristo está no controle de tudo, mesmo com suas mãos cravadas na cruz. Jesus Cristo está com seus pés cravados na cruz. Jesus Cristo está com suas mãos cravadas na cruz. Jesus Cristo está com a coroa de espinho perfurando a sua face.
mas nada daquilo tirou o controle das suas mãos. Ele estava no controle de tudo que estava acontecendo. Ele impediu que o pai destruísse aqueles soldados quando pediu perdão. Ele cuidou da sua família. Veja, olha que maravilha. Ele entregou a obra que ele tinha que realizar ao pai na cruz. Jesus Cristo estava encerrando ali totalmente ciente das suas responsabilidades. O autor da nossa salvação foi valente até o fim. Ele foi valente até o fim. É muito engano achar que quando Jesus Cristo estava no Getsêmani e ele pede para que afastasse dele o cálice, porque foi por medo de encarar a cruz. Meu irmão, não foi. Porque o autor da nossa salvação foi valente até o fim. Ele abraçou o seu ministério. Colossenses 2, de 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Deixa eu tentar explicar isso para você. Jesus Cristo está com seus discípulos, está chegando a hora dele morrer. Jesus Cristo, houve outras tentativas de assassinato, por apedrejamento, por tentarem lançar ele de um penhasco, e já perto ali da traição, Pedro vira para Jesus Cristo e fala assim: Jesus Cristo, não morra não, fique conosco. Jesus Cristo fala assim: para trás de mim, Satanás, você não cogita com as coisas do Senhor. Antes de Jesus morrer, ele é convidado a negar-se. Lá na cruz, alguns fariseus falavam assim: olha, faça um milagre, desça da cruz e nós vamos crer em você. Você acha que Jesus Cristo não tinha poder para vencer aquele Calvário? Você acha realmente que faltava poder em Jesus Cristo para destruir aqueles escravos? Até o fim, Jesus Cristo foi sendo tentado a abandonar a cruz. Os fariseus propuseram isso, Pedro propôs isso para Jesus Cristo. Jesus Cristo não morra. Os fariseus: Jesus Cristo, desça dessa cruz. Se você descer cruz, se você descer daí, a gente vai crer em você. Só que Jesus Cristo sabia o que estava fazendo naquela cruz. O que a gente acabou de ler aqui. Havia uma trama diabólica. Satanás sabia que ele seria destruído na cruz. Não é à toa que Jesus vira para Pedro e diz assim: cala a boca, Satanás. Porque não era Pedro dizendo, era Satanás numa ação desesperada, porque ele sabia que a salvação do homem estava sendo escrita e desenhada pelo Pai ali naquele Calvário. O que nós lemos aqui, que quando Jesus Cristo estava ali naquela cruz, ele ainda com as suas mãos cravadas, com os seus pés presos, ele estava rasgando todo escrito de dívida contra nós. Ali naquela cruz, aleluia, a Bíblia diz que ele estava tornando os demônios um espetáculo público, expondo eles à vergonha. E diz: e despojando os poderes e as autoridades. O que é despojar? É tirar. Jesus Cristo estava ali naquela cruz e os demônios estavam desesperados, porque ele estava destituindo, ele estava diminuindo toda a autoridade humana, toda a autoridade demoníaca. A Bíblia diz que Jesus Cristo fez dos demônios um espetáculo público e triunfou sobre eles na cruz, meu irmão. E triunfou sobre eles. Era o desespero do demônio que Cristo subisse à cruz, e é ali na cruz que Cristo triunfa sobre o inferno. É ali na cruz que Cristo triunfa sobre o pecado, meu irmão. Ele quis, foi decisão dele. Ele abraçou a cruz com toda a sua força. É por isso, meu irmão, que você e eu não podemos nos cansar de repetir a afirmação do apóstolo Paulo em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não tenho vergonha do Deus que eu sirvo ter sido um Deus crucificado na cruz, porque foi uma ação de poder para salvar todo aquele que crê.
E se você está aqui nessa noite e nunca entregou a sua vida a Cristo, só há salvação quando eu creio que quem subiu naquele Calvário foi um Deus que se fez homem por conta do meu pecado. E ali ele rasgou a cédula de dívida que havia contra mim, só na cruz. Só na cruz. É por isso que muitas pessoas às vezes acham que vão encontrar a salvação numa campanha de prosperidade ou numa novena. Não, mas eu amo Jesus Cristo. Mas se eu não olhar para a cruz e enxergar naquela cruz a minha pessoa e olhar para Jesus Cristo e entender que Ele estava no meu lugar, que era eu que estava aqui, eu que deveria estar ali, eu não consigo encontrar a salvação, porque a salvação é pelo poder que Deus derramou no Calvário, meu irmão. A minha dívida foi cancelada na cruz. Deus pode fazer um milagre na minha vida. Deus pode ressuscitar um filho meu. Deus pode me enriquecer. É um favor do Senhor, mas se eu não olhar para a cruz e entender que era eu que deveria estar lá, eu não consigo encontrar a salvação, porque a minha dívida e a sua dívida só foi rasgada lá. Ele não rasga a minha dívida quando me cura. Ele não rasga a minha dívida quando me sara. Ele não rasga a minha dívida quando me dá um livramento. Ele não rasga a minha dívida quando faz uma ressurreição. Ele rasga a nossa dívida quando o seu sangue verte naquele madeiro. Ele rasga a nossa dívida quando o seu sangue escorre através daqueles cravos e cai sobre aquele solo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 1:23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Qual é o nosso evangelho? O nosso evangelho é do Cristo crucificado. Porque se evangelhos são boas novas para todo aquele que crê, se são boas novas de salvação, e a salvação só se consuma na cruz, quando Jesus Cristo diz, está consumado, é impossível eu falar sobre boas novas, rejeitando a morte de Jesus Cristo. É impossível. Eu sei que não sei se essa pregação está muito adequada para hoje, para ser culto de Páscoa, porque o ideal seria nós estarmos falando sobre ressurreição. Eu sei disso. Mas não dá para falar com alegria, com vigor e de amor sobre a ressurreição de uma pessoa sem a gente olhar para a vida e morte dessa pessoa. A ressurreição não quer dizer nada. Imagina hoje se Hitler ressuscita. Todo mundo ia se lamentar. Imagina se Mao Tse Tung, esses homens terríveis, ressuscita. Não precisa nem ser um homem terrível. Dona Marina, avó da Ives. Ai, meu Deus. Adoro zoar a Dona Marina. A Valéria, cadê a Valéria? Saiu, né? Valéria toda romântica, falando do seu Vani, que faleceu, esposa da Dona Marina. Aí ela virou para a Dona Marina e falou assim, ah, mãe, seria tão bom, né, se papai estivesse vivo aqui, né, junto com a senhora. Ela fez assim. Acho que já sofreu tanto, já fez tanta comida, uma ruma de filho. Eu acho que na hora, porque, irmão, desde quando o seu Vani era vivo, toda festa de aniversário, qual era o final de festa? Um pedaço pro Klebe, que eu acho que é o filho mais novo, né? E a Dona Maria tinha que fazer comida pro Klebe, faz comida pro Klebe, não sei o que, comida pro Klebe, tudo pra ele assim, o bolo do Klebe. E ele fala, Klebe não era Klebe, né? Klebinho, Klebe. Aí ela seria tão bom, né, mamãe? Ela, e o seu Vani é uma pessoa boníssima, eu já conheci doente, não conheci o seu Vani já em saúde. Quando eu conheci ele já estava tendo variações psicológicas. Mas foi uma pessoa que cuidou da Ives, da Ana Paula, com todo amor e carinho. E mesmo assim a Dona Marina fez assim. Eu não sei se foi muito, também porque é muito Rivotril que ela toma, mas imagina. Ela toma, bichinha. Mas a gente só celebra a ressurreição de Jesus Cristo pelo que a sua vida foi, pelo que a sua morte representa. Sejam bem-vindos, queridos. Sejam bem-vindos, tá? A gente só celebra a ressurreição de Jesus Cristo pelo que Ele foi em sua vida. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Veja, eu vou ler mais uma vez. O que a gente leu lá em Provérbios? O que a mãe de Lemuel fala para esse rei? Lemuel, não beba.
não se entregue à bebida, não se entregue à prostituição. Quem deve beber são pessoas que são amargas, são pobres, para esquecer da sua pobreza. Por isso que eles entornam. Por isso que eles estão no porre. Para um rei isso não é bom. Porque você vai começar a questionar a lei e você vai fazer perecer o povo. Por quê? Porque a bebida traz o quê? Que a Bíblia diz, traz escárnio. A bebida nos tira do centro. Por que você acha que geralmente acordos de corrupção são feitos em restaurante? Porque as pessoas estão bebendo ali, irmão. As pessoas estão fora de si. As pessoas estão na gula. As pessoas já não estão pensando. Bem, Jesus Cristo, ele não quis aceitar aquele fel. Ele não quis aceitar aquele vinho, porque ele quis estar totalmente consciente. E por que que ele propôs isso? A Bíblia diz que ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz, desprezou as afrontas, por causa de uma alegria que lhe foi proposta. Havia uma proposta para Jesus Cristo. E não foi a proposta dos fariseus, não foi a proposta de Satanás ali por Pedro. Essa proposta, quem fez para ele foi o próprio Pai. Havia uma proposta para Jesus Cristo. E Jesus Cristo suporta aquela cruz por causa de uma proposta. E essa proposta seria uma proposta de alegria. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Que alegria é essa que estava proposta para Jesus Cristo? Era a alegria de entregar a obra ao Pai? Era. Era a alegria de voltar para o seu Pai? Era. Era a alegria de restabelecer a comunhão com o Senhor? Era também. Era a alegria de destruir as obras de Satanás? Era. Era a alegria de ter o domínio sobre tudo? Era. Mas havia uma outra proposta de alegria, e essa proposta está lá em Isaías capítulo 53. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares. E seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado e ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por causa dos nossos crimes e esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas feridas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Por um ímpio julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa quando foi suprimido da terra dos vivos e morto pelo pecado de meu povo? Foi-lhe dado sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores. Se bem que não havia cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tinha havido uma mentira, mas aprouve ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer a sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias,
e a vontade do Senhor será feita por ele realizada. Versículo 21, 11. Após suportar em sua pessoa todos esses tormentos, ele se alegrará. A Bíblia diz que Jesus Cristo olhará para o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Que proposta é essa que Deus fez a Jesus Cristo? Que ele teria uma posteridade duradoura. E essa posteridade é o quê? É a vida dele nesta terra, através da sua igreja. Nós somos o fruto do seu penoso trabalho. Nós, você e eu, somos o fruto do trabalho da cruz. Você e eu somos o fruto do Calvário. Você e eu fomos frutos desse sacrifício de Cristo. Essa foi a proposta que foi feita para ele. Jesus, tu vai suportar isso tudo, mas tu vai olhar para trás e tu vai te alegrar. Haverá um povo que não vai te negar. Haverá um povo que vai te servir. Haverá um povo que vai te amar com toda a força e entendimento. Haverá um povo que renderá o seu coração a ti. Haverá uma igreja que pregará a tua palavra. Haverá um povo que se reunirá contigo. Haverá um povo que honrará o teu sacrifício. Haverá um povo que se lembrará todos os dias da tua morte. Haverá um povo que celebrará a tua morte. Haverá um povo que celebrará a tua ressurreição toda vez que pegar do pão e beber do vinho. Tu vais se alegrar nesse povo. Essa era a proposta de Jesus Cristo, que fez ele suportar todas as agruras daquela cruz, para ele olhar para nós hoje aqui, olhar para nós o cultuando. É por isso que a gente fala assim: quando você louvar o Senhor, entrega o teu melhor, porque é como se Cristo estivesse lá na glória, à destra do trono de Deus, olhando o meu culto, olhando o seu culto, olhando o levantar das nossas mãos, o erguer das nossas vozes, e olhar para as chagas em suas mãos, e olhar para nós, e sorrir, e dizer que valeu a pena. Aleluia, aleluia. É por isso que nenhum culto pode ser igual ao outro. É por isso que nenhum louvor pode ser igual ao outro. É por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de entrega total. Porque eu sei que Jesus Cristo olha para a minha vida o tempo inteiro e se lembra do Calvário, e se lembra de tudo que Ele passou, por amor a mim e por amor a nós. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Como não ser grato a esse Deus? Como não servi-lo? Essa é a única explicação que eu tenho, que eu consigo mensurar, de saber que temos irmãos nossos que largam o Evangelho. É a única explicação que eu consigo conceber, é que eles nunca conheceram a Jesus. Eles nunca lhes foi apresentado a beleza da cruz de Cristo. Como que dá para ficar insensível e inerte a uma obra dessa? Como dá? Não dá. É impossível. É impossível. É por isso que é tão fácil de entender as afirmações do apóstolo Paulo. Quem me separará do amor de Cristo? Quem me separará? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem poderes, nem principados, nem potestades, nem alturas, nem profundidades, nem a espada pode me separar
do amor de Cristo. Não é porque eu quero, não é porque a força está em mim, é por causa do poder do seu amor. É por causa da força com que Ele nos atrai até a sua cruz. É pelo que a Bíblia diz lá pelo seu profeta, que Ele nos atrai com cordas de amor. Quem é capaz de nos separar desse amor? Quem é capaz de nos separar desse tão grande amor? Quem pode desqualificar uma obra redentora derramada naquele Calvário puro, puro e perfeito amor de Deus, por pessoas que não eram dignas, por mim, por você, pessoas cheias de pecado? Não havia nada em nós que pudéssemos oferecê-lo, mas Ele olhou para nós e suportou a cruz. Ele olhou para mim e para você, e com toda a valentia que o homem pode ter, subiu aquele Calvário. Aleluia! Tu verás o fruto